Heráclito foi um filósofo pré-socrático que viveu na transição entre o século VI e o século V a.C. A gente não sabe exatamente quando. O que eu posso dizer é que, juntamente com Parmênides, ele foi o filósofo pré-socrático mais influente da história. No entanto, assim como Parmênides, é consideravelmente difícil, principalmente para alguém de nossa época, entender o que Heráclito tem a dizer. Na verdade, a dificuldade com relação a Heráclito é ainda maior do que a dificuldade com relação a Parmênides, porque ele foi notoriamente obscuro. De fato, ele foi apelidado de O Obscuro. Meu objetivo hoje aqui é explicar Heráclito de forma que alguém do nosso tempo consiga entender. E se você quer saber se eu vou conseguir fazer isso, então assiste esse vídeo. Meu nome é Sergi Salles, sou doutor em filosofia pelo programa de pós-graduação Lógica e Metafísica do UFRJ e vim aqui para conversar com vocês sobre filosofia. Na semana passada eu publiquei um vídeo sobre Parmênides, mais especificamente sobre a teoria do ser em Parmênides, e eu terminei o vídeo falando que Parmênides teve um rival intelectual. Esse rival foi Heráclito, e prometendo que ia fazer um vídeo sobre Heráclito. Na verdade, meu objetivo inicial era fazer um vídeo sobre a tese do fluxo, que é uma das teses, é a tese mais famosa de Heráclito e certamente a mais influente ao longo da história da filosofia. Ela é também a tese que melhor permite a gente fazer um contraste entre o que Parmênides defendeu e o que Heráclito defendeu. Entretanto, eu acabei percebendo que o entendimento adequado dessa tese do fluxo requer o entendimento de algumas outras teses de Heráclito. Isso acabou fazendo com que o vídeo fosse ficar muito longo. Então eu decidi dividir esse vídeo em dois, serão 2 vídeos sobre Heráclito. Hoje eu vou apresentar, digamos, um instrumental mínimo que você precisa saber para entender melhor, a tese do fluxo. Basicamente, eu vou explicar hoje a teoria do fogo como elemento primordial e um pouco sobre a teoria dos opostos em Heráclito. A primeira coisa que você precisa saber sobre Heráclito, a primeira coisa que você precisa entender para conseguir compreendê-lo, a principal lição que ele tem a nos ensinar, o que Burnet chama de a tese mais fundamental de Heráclito, é que a realidade é, ao mesmo tempo, uma coisa só e muitas. Isso parece um tanto enigmático. Heráclito sugere que, por um lado, a realidade que nós encontramos é uma única coisa, mas, por outro, esta única coisa é muitas. Heráclito é famoso por se exprimir de forma enigmática, e essa é uma forma certamente enigmática de se exprimir. Não à toa, é comum se pensar que ele está defendendo aqui com isso um ponto de vista lógico, que o ponto dele é algo como rejeitar o princípio de não contradição, ou defender que nós precisamos de algo como uma lógica que aceita contradições verdadeiras, ou defender que há de fato contradições verdadeiras e coisas do tipo. Mas eu acho muito improvável. Essas discussões sobre princípio de não contradição, etc., são posteriores a Heráclito. Eu acho muito improvável que ele esteja defendendo algo desse tipo. O que ele, de fato, está defendendo é algo mais simples e algo que era já comum entre os filósofos pré-socráticos. A ideia é que a substância ou elemento primário do qual o mundo é feito, seja ele qual for, permanece o mesmo ou a mesma através das mudanças ou transformações que a gente encontra no mundo. Isso é algo já reconhecido pelos filósofos pré-socráticos, e aqui não há grande inovação. Se você ver lá vídeos anteriores, eu fiz um vídeo sobre Tales de Mileto, por exemplo. Se você ver lá esse vídeo, você vai ver que Tales de Mileto tinha 2 propósitos: explicar a origem e a constituição da realidade, que são também os propósitos de Heráclito. E Tales explicou a origem da realidade através de um elemento primordial, que ele considerava ser a água. E depois ele explicou as diferentes transformações que a gente encontra no mundo em termos de diferentes estados da água. Ou seja, as transformações do mundo são, na verdade, transformações de um único elemento primordial. Esse elemento seria a água. Mas Heráclito estava especialmente interessado no problema de como conciliar a existência de uma coisa primordial com a existência de pluralidade no mundo, de multiplicidade no mundo, e, em particular, com a existência de coisas que parecem ser opostas e conflitantes. Para
explicar isso de uma forma clara, se coloque na posição de um filósofo pré-socrático. Você está lá no século 6 ou 5 a.C. Você não tem ciência, você não tem química, você não tem física, você mal tem filosofia. Esses caras estavam criando, descobrindo a filosofia. Então, mesmo a filosofia que eles estavam fazendo era bastante e naturalmente rudimentar. Então você está lá e está olhando o mundo ao seu redor. O mundo ao redor parece ser constituído de várias coisas, algo que a gente viu quando a gente discutiu Parmênides também. E essas coisas parecem estar em constante transformação. Na verdade, parece haver até mesmo coisas conflitantes, opostos. Por coisas aqui, eu estou falando qualquer tipo de coisa. Os pré-socráticos não estavam atentos às distinções que a gente faz hoje em filosofia contemporânea entre particulares, universais, abstratos e concretos, etc. Então, coisas aqui incluem objetos como eu e também inclui coisas como dia e noite, a justiça, o injusto e etc. Quando você olha para o mundo, você vê uma multiplicidade de coisas e também vê opostos. Né? Opostos como, por exemplo, o dia e a noite, o calor e o frio. E isso levanta uma questão: como pode um mesmo princípio, como pode uma mesma substância, a tal substância primordial que os filósofos pré-socráticos tanto buscavam, explicar todas as transformações, incluindo os opostos e o conflito entre opostos? Como pode uma mesma substância, pensa lá como um pré-socrático, explicar o dia e a noite, o calor e o frio? Isso, da perspectiva de um pré-socrático, é um problemão. E era um problema especial com o qual Heráclito estava preocupado. E ele não estava satisfeito com respostas anteriores. Ele queria uma substância primária que tornasse totalmente claro como o mundo pode ser ao mesmo tempo como ele pode ser formado por uma substância e muitos, incluir multiplicidade, transformação, variação e etc. E ele conseguiu fazer isso com o fogo. O fogo, o elemento do fogo, deu a Heráclito as propriedades que ele queria em uma substância primordial. Então, o primeiro item da filosofia de Heráclito é que o elemento primordial, em termos do qual todos os outros são explicados, é o fogo. Tudo mais é constituído de fogo. Bom, mas agora você vai justamente me perguntar: por que o fogo tem de tão especial? Por que o fogo e não a água, por exemplo? O que Heráclito viu no fogo que permite, qual é aquela propriedade do fogo que permite explicar ao mesmo tempo o caráter único do mundo e o caráter múltiplo do mundo, que o mundo é um e muitos ao mesmo tempo? Eu vou começar aqui citando um trecho bem interessante do Burnet, no qual ele dá um exemplo bem claro e depois eu explico de forma mais detalhada. O trecho é esse aí que vai aparecer na sua tela. A quantidade de fogo em uma chama continuamente acesa parece permanecer a mesma. A chama parece ser o que chamamos de coisa. E, no entanto, sua substância está mudando continuamente. Ela está sempre passando para a fumaça e seu lugar está sempre sendo tomado por matéria fresca do combustível que o alimenta. Esse exemplo é bem claro, dá para a gente entender bem qual era o ponto de Heráclito. Vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine uma fogueira queimando constantemente. Em certo sentido, você pode dizer que essa fogueira é uma coisa só. Ela é fogo. No entanto, existe um outro sentido no qual você pode encontrar multiplicidade nessa fogueira. Esse sentido pode ser percebido se você prestar atenção na chama da fogueira. Olha que curioso. A cada instante, o que você tem é uma chama nova, que era diferente da chama anterior. A chama que você está olhando agora, a chama que existe nesse exato momento, é uma chama numericamente diferente, para usar o jargão filosófico, da chama anterior. E a chama que vai existir daqui a 1 segundo é uma chama diferente da chama que existe agora. Então você tem ali uma coisa só, fogo, mas ao mesmo tempo você tem muitas. Cada chama de cada instante é uma chama nova. É um item, uma entidade, um objeto, uma coisa diferente de todas as precedentes. A gente consegue, com essa metáfora, explicar como o mundo é o mundo é fogo, e ao mesmo tempo muitos. Cada chama é uma chama diferente. Esse exemplo dá para a gente unidade na multiplicidade, multiplicidade na unidade. A gente pode dizer que algo análogo ocorre com a realidade. Por um lado, a realidade é uma coisa só, porque ela é
fogo. O elemento primordial do qual tudo mais é constituído é o fogo. Mas, por outro, ele inclui multiplicidade. E não há nenhuma contradição aí. Tal qual não há contradição em falar que aquela fogueira é uma coisa só. Fogo inclui multiplicidade, as diferentes chamas que existem em cada instante. A gente pode resumir isso dizendo que as diferentes chamas são aspectos de uma mesma coisa. São aspectos diferentes de uma mesma coisa. O fogo. De forma similar, toda multiplicidade que você encontra na realidade são, na verdade, diferentes aspectos de uma mesma coisa. Mas a gente já vai voltar para a realidade. Por enquanto eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisinhas interessantes, dois conceitos interessantes que a gente pode entender melhor olhando para esse exemplo da fogueira. O primeiro é o de conflito e o segundo é o de harmonia. Em certo sentido, as chamas dessa fogueira estão em conflito. Por que elas estão em conflitos? Porque para a chama de um momento aparecer, a chama que existia uma fração de segundo antes, no momento imediatamente anterior, tende a desaparecer. Uma só aparece quando a outra desaparece. Olha para a fogueira que está aí na sua mente. Você está imaginando uma fogueira agora. Então olha para a fogueira. Olha com os olhos da mente para essa fogueira. A chama que você está vendo agora, a chama que tem dentro de você, a chama que você está vendo agora, para ela existir, a chama que existia lá um segundo anterior teve de deixar de existir. Então, para uma aparecer, a outra tem que desaparecer. E isso é um conflito. Mas nesse conflito, há também algo que a gente pode chamar de harmonia. Essa harmonia expressa no fato de que a existência da chama de agora só é possível em virtude da chama anterior. A chama que você vê agora só existe em virtude de ter havido uma chama anterior e dela ter desaparecido. Se não tivesse existido a chama de um segundo atrás, e se ela não tivesse deixado de existir, então a chama de agora não teria existido também. No jargão filosófico, a chama que você vê agora, uma condição de possibilidade para a existência dela, ou uma condição necessária para a existência dela, é a chama imediatamente precedente. A gente tem conflito por um lado, porque para uma aparecer a outra tem que desaparecer, e harmonia por outro, porque uma é explicada precisamente em termos da outra. Uma só é o que é em virtude da outra ter sido o que foi. Esses dois conceitos, conflito e harmonia, são fundamentais na filosofia de Heráclito. Ele explica, por exemplo, os opostos dessa maneira. Lembra que eu falei que a realidade parece incluir opostos? A realidade inclui, por exemplo, dia e noite. Ela inclui, por exemplo, calor e frio. Agora, esses opostos têm propriedades similares àquelas da chama. Há um conflito entre eles. Para o dia aparecer, a noite tem de desaparecer. E para a noite aparecer, o dia tem de desaparecer. Para o calor aparecer, o frio tem de desaparecer. E para o frio aparecer, o calor tem de desaparecer. Existe, portanto, um conflito aqui. Mas há também harmonia, pensa Heráclito. Heráclito pensa que o calor só existe em virtude do frio, o frio só existe em virtude do calor, o dia só existe em virtude da noite e a noite só existe em virtude do dia. Esses opostos, eles envolvem um conflito, mas também envolvem uma harmonia. Um dos grandes pontos da filosofia, pensa Heráclito, é conseguir perceber essa harmonia por trás desse conflito, o que alguns filósofos não estavam conseguindo perceber. Acontece que a gente pode dizer agora desses opostos que, apesar de eles serem opostos, eles são diferentes aspectos de uma única realidade. E essa realidade é constituída por um único elemento primordial, o fogo. Tal qual aconteceu na nossa fogueira imaginária. Lembra? Aqui a analogia funciona com bastante precisão. É importante chamar a atenção nesse momento para o fato de que essa conversa do Heráclito sobre opostos não parece novamente nos comprometer com contradições ou com rejeição de princípio de não contradição ou qualquer coisa desse tipo. Não é um ponto de vista lógico, é um ponto de vista sobre o mundo da physis, como os filósofos gostam de dizer, o nosso universo físico mesmo.
Não há nenhum mistério no modo enigmático dele se exprimir. Heráclito gosta muito, mas muito, de se exprimir de forma enigmática, como eu disse, e uma das coisas que ele faz é frequentemente identificar opostos. Ele diz, por exemplo, que dia e noite são uma coisa só. Mas agora você já pode entender isso. Ao dizer que dia e noite são uma coisa só, ele não está negando que eles são opostos. Ele aceita que eles são opostos, ele aceita que há um conflito aí. Mas ele está dizendo que eles são diferentes aspectos de uma única realidade, constituída por um único elemento primordial, o fogo. Se eu tive sucesso em explicar esses pontos de Heráclito de forma relativamente intuitiva, então nenhuma dessas afirmações vai parecer enigmática para você. Cada uma delas são fragmentos que a gente tem hoje de Heráclito. Eu estou tirando elas desse livro aqui, do Giovanni Reale. É um livro bem legal, aliás, vale a pena como indicação aí. Vou deixar na descrição, eu sempre deixo fontes na descrição, então vocês deem uma olhada aí que eu vou deixar esse livro indicado e outros também. Então vamos ler alguns desses fragmentos. A guerra é mãe de todas as coisas, e de todas rainha. O que é a oposição se concilia, e das coisas diferentes nasce a harmonia mais bela, e tudo se gera por via de contrastes. Estes, os ignorantes, não compreendem que o que é diferente concorda com ele mesmo. Harmonia de contrários, como a harmonia do arco e da lira. Não conheceriam nem sequer o nome da justiça, se não existisse a ofensa. De todas as coisas o um, e do um todas as coisas. Se eu tive sucesso em ser claro aqui ao longo desse vídeo, então você consegue entender o conteúdo de cada um desses fragmentos. Esses fragmentos estão falando sobre coisas como aquele caráter paradoxal da realidade, sendo uma e muitas ao mesmo tempo, sobre coisas como o conflito entre opostos, mas a harmonia subjacente a esse conflito e etc. A gente viu cada um desses elementos hoje. A gente não viu certamente tudo que há para se ver sobre Heráclito. Eu ignorei a conversa dele sobre alma, eu ignorei a conversa dele sobre justiça e injustiça e etc. Mas o que a gente viu hoje é suficiente para introduzir o tema que a gente quer introduzir, que é a tese do fluxo. Essa é, de longe, a tese mais influente de Heráclito. Ela foi influente não apenas da filosofia imediatamente subsequente, mas também em filosofia muito posterior, como, por exemplo, no Nietzsche, sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral. O Nietzsche, desse texto, certamente tem algo a dever ao Heráclito e principalmente a tese do fluxo de Heráclito. Essa tese também tem consequências bem contraintuitivas, como consequências que talvez Heráclito não tenha percebido, mas ela tem essas consequências, bastante pessimistas acerca da possibilidade do conhecimento humano, ou até mesmo acerca da possibilidade da linguagem, acerca da possibilidade, por exemplo, de nós conceituarmos o mundo. Uma consequência que o Nietzsche, sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral, percebeu. Mas isso tudo é assunto do próximo vídeo. Na semana que vem eu vou mencionar que vou explicar a tese do fluxo e vou também explicar o contraste entre Heráclito e Parmênides, os rivais da filosofia antiga, e você vai ver, vou finalmente cumprir a promessa que eu fiz no meu vídeo sobre Parmênides. Eu aguardo vocês lá no vídeo da semana que vem e não se esqueçam, deixem um like aí, se inscreva no canal se você é novo, se inscreve, ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo sobre Heráclito. Rapaz, né? Não consigo falar o nome do Heráclito sem blá. Próximo vídeo sobre Heráclito. E é isso, não se esqueçam que vem muito mais filosofia por aí.